brasileiro, daqui de casa, em Campina Grande, Paraíba, cidade da Nova Consciência. O motivo de eu fazer esse vídeo hoje, não sei se eu vou divulgar no Instagram, no YouTube, não, eu não sei onde eu vou divulgar ainda não, mas é justamente uma inquietação minha a respeito de um artigo meu que eu divulguei há uns 2 dias atrás, acho que ontem, ou foi antes de ontem que eu divulguei, falando sobre o que é ideologia, né? Eu peguei bem na tecla, falar das ideologias, vamos dizer assim, master, né, que a gente tem, que são o mainframe da sociedade, né, que é a de esquerda as ideologias filhas, justamente o socialismo, né, de esquerda, e de direita é o capitalismo, né? São as ideologias master, vamos dizer assim, né, que a gente tem no mundo, né, que imperaram e continuam produzindo resultados até hoje, né, do ponto de vista da nossa vida inteira, né, seja por meio de qualquer coisa, né, essas ideologias elas parecem que se voltam a nosso respeito e meio que ficam, né, que vão ficando mesmo a contragosto nosso, né. Então, por eu acreditar na falibilidade das ideologias e no passar do tempo também, né, que o tempo ele depura essas ideologias e transforma essas ideologias em outras ideologias, que ideologia nada mais é do que uma ideia que se tem vamos dizer assim, por lídima, por justa, por a ideia certa, a ideia tida como verdadeira, como válida, né? Uma ideia fundamental. Então, como nós todos somos seres humanos e todos nós temos ideias, né? Então, nós voltamos nesse tempo, né, na escola metodológica, né, que é a escola do direito, que é essa escola do futuro, né, que se apresenta como sendo geradora de uma série de soluções, né, especialmente do ponto de vista das ideologias, né, das crenças e tudo também, né, também nessa vertente que nós da escola metodológica estamos aqui justamente para isso, né, para aprendermos e termos soluções metodológicas, né, para os problemas da sociedade, né. Então, se o problema da sociedade maior é um tipo de ideia, então nós transformamos essa ideia, né, ou então nós inovamos com outras ideias, né. Então, muito dos aspectos que eu venho tratar hoje aqui, e venho falar alguma coisa sobre hoje, são justamente quentes, né, coisas quentes, que são justamente as ideias que são as ideias consentâneas com o tempo, né, com o futuro que nós chegamos, né, onde nós atingimos excelência em uma diversidade de fatores, né, e também nós conseguimos pensar através da tecnologia, né, que muita gente tinha medo da tecnologia, muita gente era avessa à tecnologia justamente porque expunha um ponto de vista muito da fragilidade do ser humano, né, a fragilidade dos pactos, a fragilidade das leis, a fragilidade do próprio poder se desfazendo, né, nesse mundo tão conturbado que a gente veio do século XX, né, final do século XX, com muitas guerras, com muitos problemas, invasões de países e tudo mais, né? E a gente chega no século XXI com muito problema também, né? Que eu não gostaria nem de entrar nesse ponto agora, de falar especificamente sobre os problemas que a gente teve no século XXI, no início do século XXI. Mas justamente nós estamos saindo agora, né, desse tempo e inaugurando uma era nova, né, onde as ideias, como eu falei, as ideologias, elas são feitas por todos, né, justamente por conta da democracia, da cidadania, né, da paz que nós queremos atingir, né, é claro que existem países que ainda fazem guerra, né, é claro que existem países que fazem guerra, mas a ideologia é de paz, a ideia que a população manda, que o povo manda, é de paz, né? Que querem paz, todos querem paz, né? Todos querem paz, não querem guerra. Né? Isso ficou comprovado essa questão da Ucrânia, né? E da Rússia, justamente que o mundo inteiro quer paz, né? E que essa coisa de guerra, essas coisas todas, crime e atrocidades, enfim, isso é questão de política, né? Nós somos cidadãos, nós devemos tomar conta da política, né? Devemos ter um papel cada vez mais incentivador da política, né? Mas que uma política seja uma política
democrática, né? Não uma política autoritária, né? Como nós vimos experimentando, e muitos autores eles convergem nesse aspecto, né? Que haveria uma ascensão do totalitarismo, do autoritarismo, né? Do decisionismo, né? Muito decisionismo, né? Isso a gente já vem experimentando desde a década de 90 até, né? Desde 90 a gente vinha experimentando esse tipo de coisa, né? A base do decisionismo e do autoritarismo, né? Mas sem fugir justamente do tema que eu me apresento hoje, né, que é justamente a mudança da ideologia, justamente é a ideologia econômica, né? Eu venho falar sobre economia, né, eu falei uma série de coisas, né, que são, vamos dizer assim, introdutórias, né, para eu poder chegar ao aspecto que eu desenvolvi empiricamente, né, que é esse aspecto da economia, né, do ponto de vista econômico, né? Eu vejo como as coisas. Você tem como entender justamente essa perspectiva que eu tenho econômica, na medida em que você consegue observar um aspecto individual seu e um aspecto coletivo. Você não pode dissociar um do outro, não. Não é que sejam antagônicos esses aspectos, não. O aspecto coletivo, ele não tem nada de interveniente no aspecto individual, assim como o aspecto individual não tem nada de interveniente no aspecto coletivo. São âmbitos diferentes que você trata e faz o intercâmbio desses âmbitos muito que rapidamente e até imperceptivelmente, eu digo do ponto de vista psíquico e social também, sabe? Existem esses âmbitos. Eu acho que a gente não valoriza muito o âmbito coletivo e de um ponto de vista mais psicanalítico mesmo, valoriza-se muito o aspecto individual, o aspecto egocêntrico muitas vezes, né? E às vezes, quando você vislumbra justamente o resultado dessa coisa, do individualismo exagerado ou do individualismo dissociado do coletivo, você vai ver justamente um aspecto do ego sobressaltado, né? Então você tem o quê? Pessoas de um certo tipo de maneira, né? E existe outros tipos de interação social, a não ser a coisa da vertente individual, né? Eu não sei se eu me expressei muito bem, né, mas o que eu tô pesquisando justamente é justamente isso, né? A questão da coletividade, né? A questão coletiva, né? O âmbito coletivo, que eu acho que é um pouco esquecido por nós. Nós vislumbramos o quê? Né? Eu vejo a minha geração, na minha geração, um bom emprego, uma boa posição social, um bom carro, uma boa casa, né? Era tudo que as pessoas queriam, né? Mas isso é possível você ter desde o ponto de vista seu individual, como você pode querer ter coletivamente também, né? Você pode querer que a coletividade ela produza para você esse resultado também. E há como você fazer isso, né? Há como você, eu disse, eu venho dizendo desde antes, que há como você ampliar o conceito de bem, né? Você tem como você ter uma noção mais ampla do que é bem, né? Bem é a própria essência das coisas, né? Que devem ser boas, que devem ser bem, né? E o valor também, né? A gente tem uma perspectiva mais, digamos assim, uma perspectiva mais ampla também do que é valor, né? Do que é valorizável dentro da sociedade que nós estamos criando, né? Nesse momento, né? Eu sei que tem muita gente que me vê agora ao vivo, né? E eu digo o seguinte, vamos ter calma primeiro ao pensarmos, né? Digamos assim. Mas o aspecto coletivo, como eu disse, né? Eu vou até desenhar aqui, fica mais fácil de eu entender e mais fácil de eu ensinar também. O aspecto coletivo, ele não é opositor ao aspecto individual. O individual, ele não depõe contra o coletivo. O aspecto pouco desenvolvido da sociedade é o aspecto coletivo, né? A gente tem coletividades, né?
tem muitas coletividades, tem associações, tem organizações, instituições, tem corpos de pessoas, né, que são, por exemplo, trabalhadores de rua. Na prefeitura, por exemplo, né, eu digo isso na polis, na cidade, né, que a gente vive na cidade. Então, na cidade nós temos corpos de trabalhadores de rua, que trabalham na rua, né, varrendo rua, na varrição, na lavagem das ruas. Né. A gente pode até não ver essas pessoas, mas existem essas pessoas. Né. Esse é um exemplo de coletividade, né, de coisa coletiva, de corpo coletivo, né, que a gente tem. A gente tem mãos na sociedade aptas a trabalhar, né, por essa sociedade, né, cabeças para pensar e mãos para executar. Né. Então, a gente precisa justamente alinhar algumas coisas ainda, né, para justamente ter mais certeza, né, de que essas novas ideias, o coletivismo, né, vamos dizer assim, esse start que eu estou dando, né, agora nesta ideia, né, que é o coletivismo, ele possa prosperar, né, possa prosperar, as pessoas possam passar a pensar, né, eu sei que tem pessoas que eu acompanho, que eu sigo, né, que são grandes pensadores, né, e tá aí uma coisa para se pensar, né, uma coisa importante para se pensar, que é o coletivismo, né, essa coisa da coletividade. Né? Eu acho que um mínimo que se pode ter de coletivismo e de justiça, enquanto coletiva, justiça coletiva também, é o trabalhador ser proprietário dos meios de produção. Eu acho isso uma coisa. Eu acho que vocês talvez não tenham a profundidade que eu esteja tendo agora, né? Nesse tipo de pensamento. Mas o trabalhador ser proprietário dos meios de produção é mais ou menos o que a Chateaubriand deixou de herança, né, para os trabalhadores e para os filhos dos trabalhadores que trabalhavam nos diários associados, né, naquele tempo, né, em 1960 e pouco. Né. Ele já vinha com ideia assim de coletivismo, né, de coisa coletiva. Né. Eu acho que é possível, né, através de novas maneiras de você ter a, as, como é que se diz, as empresas, né, você ter as empresas de uma maneira diferente, né, elas formadas de uma maneira diferente, com capital diferente, né, o capital ele saindo de um bolso para o outro, né, a gente ter o controle disso aí, né, de quando o cidadão ele despende o dinheiro para a coletividade, né, quando ele verte dinheiro para a coletividade, ele ter o cálculo de quanto ele verte para a coletividade dinheiro também. Isso também é importante, né? Ele ter, olha, esse ano eu paguei tanto de tributo, é isso aqui, ó, pá, certo? E é bom que as pessoas tenham contas, né? É, vamos dizer assim, contas eu digo no sentido de terem vamos dizer assim, como nós temos uma noção mais ampla de bem, né, e a coletividade produz muito mais bem do que precisa justamente, então a gente vai ter mais riqueza, né? É assim que eu penso, né? Eu penso que a gente vai ter mais riqueza. Não precisa ser explorado o país, não precisa de exploração. A gente não quer que o país seja explorado, a gente quer que o país ele renda, né? E ele tem maneiras de render através do turismo, através de uma série de pesquisas que o país tem, mesmo por conta dos bens que tem aqui, né? Que são o campo, as minas, né? Enfim, as florestas, os rios, os lagos, né? Tudo isso é um país muito grande, é um país continental, o Brasil. Então o Brasil tem muito território, né? E o território do Brasil é a maior riqueza depois do povo. O povo é a principal riqueza. Eu insisto em dizer isso por quê? Porque eu acredito que o povo brasileiro ele tem uma riqueza que é de cidade para cidade, de estado para estado, cada coisa tem uma coisa diferente. Sabe, é um povo muito heterogêneo, o povo brasileiro. Então eu acho que a maior riqueza do Brasil é o povo brasileiro, mas também o território brasileiro. Né? O que o território brasileiro e a plataforma continental, né, podem trazer de enriquecimento, né, para o Brasil sem ter tanta corrupção. Né?
Então é mais ou menos isso que eu gostaria de deixar. Eu ia dizer algumas coisas a respeito do coletivismo, né, umas leis que eu estabeleci aqui, que eu fiz, são até bonitas, né, até meio que poéticas. Né? Eu gostaria de dizer, até apenas para terminar, é o seguinte, eu disse assim, toda riqueza é produzida por seres humanos, por meio do trabalho dinâmico, coletivamente. Quem produz e para quem a riqueza é produzida é o ser humano inserido em algum espaço de cidadania. Todo trabalho humano é suor que evapora para uma nuvem difusa, onde a riqueza produzida é reunida. É preciso que chova um pouco de riqueza sobre a cabeça de cada um. Não deve haver condicionantes para a distribuição de riquezas, coletivamente. Enriquecer as pessoas passa a ser alguma coisa ao contrário do que chamamos hoje por empoderá-las. A simplificação e a mediação dos processos de troca levará ao coletivismo, onde tudo é coletivo, ou seja, da coletividade, de pessoas que utilizarão o mercado de trocas. O mercado de trocas é o cenário onde estamos inseridos na condição de legítimos homens compradores. Necessitamos do cenário para agirmos socialmente. É mais ou menos isso.